A semana fez-se com sabor a tutti-frutti, que é como quem diz em linguagem judicial, corrupção, prevaricação e tráfico de influência. 9 anos depois da abertura do processo, aí está a acusação do Ministério Público. Lá por fora só se fala de tarifas e se Trump recuou perante o México e o Canadá, é com a China que a batalha se adivinha mais dura. Xi Jinping entrou no jogo americano como quem não tem nada a perder. A União Europeia teme o pior. Venha daí, bem-vindo ao episódio 164 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira e gostarias de iniciar o teu comentário precisamente pelo emaranhado de candidatos e a confusão que vai para o Largo do Rato em relação às presidenciais. Bom dia, desculpem, bom dia a todos. Hoje, se vocês acharem que o som está mau, não é culpa do som, é a minha voz. Eu estou doente, estou em casa, portanto, assim com esta voz, vou tossir de vez em quando e estou bastante constipado, portanto, estou aqui a recuperar. Portanto, olha, sobre esta questão do PS, bom dia a todos, é que a verdade é que, como tu te lembras, o que marcou a agenda foi aquela Comissão Nacional do PS marcada pelo Carlos César no meu programa Que Crossfire na falaste segunda-feira na da semana semana passada. passada e que falei na semana passada. A notícia é que depois o PS, e eu expliquei tudo na semana passada, que era, a manobra era simples, ou era tudo já fechado com o António Vitorino e depois era sufragado ali em Comissão Nacional, ou então era uma manobra de pressão para que António Vitorino tomasse uma decisão e depois tivesse o apoio da nomenclatura de Pedro Nuno Santos. Ora, o problema é que me parece que António Vitorino não tomou decisão nenhuma e, como tal, já se vai recuar na Comissão Nacional, já não vai escolher o candidato a Belém como foi anunciado no dia 8, no dia 8 esta Comissão Nacional, mas como foi anunciado no meu programa Crossfire. Aliás, ficam já a saber, tal como anunciei aqui em primeira mão, que ia ser uma grande figura da direita no meu Crossfire, foi o Carlos Moedas, como sabem, esta semana. Para a semana vai estar um nome forte do PS outra vez envolvido neste tipo de situações de presidenciais, portanto fica já aqui o convite feito, segunda-feira no Prime Time, depois das 10, na CNN. E, portanto, é simples. Uh, Isto recua-se e tudo está com medo, de facto, de haver dois candidatos à esquerda. E depois António José Seguro tem toda a razão no que disse, no seu último comentário, que é, quer dizer, o PS, a Pedro Nuno Santos, disse que ia aguardar que as pessoas do PS manifestassem no seu desejo de ser candidato a Presidente da República, Para para depois tomar depois uma então tomar decisão. uma decisão. Aqui ao contrário, parece que é o PS a pressionar a decisão de um dos elementos, António Vitorino, contra António José Seguro. Pois esta semana foi fantástica numa coisa, quer dizer, o PS está em polvorosa, quer dizer, olha, o João Soares chamou, disse que estavam a fazer bullying político contra o António José Seguro. Referia-se naturalmente também a Augusto Santos Silva, que já o disse, que não seria candidato se António Vitorino fosse, mas não disse que não era candidato se António Vitorino não fosse. Vamos ver se esclarece em breve. Ora bem, João Soares falou de bullying político contra seguro. Ana Gomes falou de lobista de negócios sobre António Vitorino. Isto é o PS, um partido fraterno. Portanto, vejam como é que está o PS em polvorosa por causa das presidenciais. Quando, neste momento, isto é tão estúpido, desculpem dizer, e é de uma falta de senso total, que aliás cito dois homens, um que as pessoas hoje em dia, eu acho cada vez mais desacreditado, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa, que de facto disse, e bem, eu lancei-me em outubro, foi quando ele apresentou a candidatura, foi em outubro, com uma pequena nuance que ele esqueceu de dizer, é que já estava quase, como é óbvio, era o candidato consensual à direita e tinha muito apoio da esquerda, nomeadamente do governo, que deixou o Marcelo andar, porque lhe dava jeito por causa do colinho, o governo PS. Agora, cito outro homem respeitado por todos, Ramalhianes, à saída na segunda-feira no Porto, numa cerimónia onde esteve, disse o seguinte, que é óbvio, acho que é cedo demais para se falar de presidenciais, acho que é importante tratar de outros assuntos dos portugueses. Foi o que disse Ramalhianes. A sua sensatez e de alto dignatário do Estado, um dos homens que sabe, sente de facto o peso da responsabilidade do que é A servir o colocar alguma país. água na fervura, não é, Com Rui? certeza, como é o Ramalhianes a dizer isto, agora vamos ficar aqui conversas com polvorosa. Quer dizer, está tudo em polvorosa, portanto eu acho que isto é um tema. É tão ridículo isto de estar em polvorosa, como eu digo, quando o PS tem todas as condições para ganhar as próximas autárquicas.
E parece que há uma crise no PS, quando o PS até pode ganhar as próximas autárquicas. Já E essas ganhou, sim são as eleições mais sim, importantes. já ganhou as últimas e agora pode ganhar, e ainda por cima, com cerejas no topo de vários bolos, se ganhar várias capitais de distrito. Tal como o PSD fez um dia em 2001 e contribuiu para a mudança de ciclo e para António Guterres dizer que vivia atolado no pântano, e quando o PSD ganha Porto, Lisboa, Coimbra, com Santana, Rui Rio e com Carlos Encarnação, grandes câmaras. E, portanto, se o PS ganhar grandes câmaras, eu acho que é possível ganhar, já falámos disso, o Porto, é possível ganhar Coimbra, é possível ganhar Faro, é possível ganhar Évora. Portanto, são câmaras, portanto, e eram tudo câmaras de outros partidos, naturalmente, como eu estou a dizer, ou de bloco de independentes, como é o caso do Porto, de Rui Moreira. Agora, eu acho que isto é de facto tão inusitado, sinceramente, eu acho que neste momento está-se a passar uma crise para dentro do PS, quando o governo está delirante com isto, quanto mais se fala de presidenciais, menos se fala de assuntos do governo. É Oh, espetacular, Rui, isto é que se chama escavar um buraco e meter-se lá dentro, não é? sem dúvida. E se calhar dar alguma razão àquilo que tem sido a postura, que foi a postura de António Costa enquanto secretário-geral do PS em relação às presidenciais, de algum pragmatismo em relação à aproximação do PS a algum candidato. Se calhar essa postura até não estava Sim. totalmente errada. Uhum. Quem andou a escavar durante 9 anos foi o Ministério Público em torno do processo Tutti Frutti, um processo que foi merecendo o teu comentário aqui ao longo destes anos, não dos últimos 9 anos, não temos o podcast há 9 anos, mas Não. desde que o Maquiavel existe, que tens a miúdo feito alguns comentários relativamente ao processo Tutti Frutti. Agora aí está a acusação, temos corrupção, prevaricação, tráfico de influência, 60 arguídos, e provavelmente um problema nas mãos do PSD. E como tu te lembras, desde sempre eu disse que achava muito estranho que houvesse alguma coisa que manchasse a reputação do Fernando Medina e do Eduardo Cordeiro. Sempre o disse. Mas não pus as mãos no fogo sobre nenhum dos outros nomes que apareceram lá, nomeadamente aqui do PSD de Lisboa. Sendo que tenho simpatia por um, que é seu amigo, que é o Vasco Morgado, que foi um excelente presidente da Junta de Freguesia de Santo António e que hoje está no gabinete de Carlos Moedas. Que eu acho que, não sei o que é que se passa ali, mas eu acho que foi mais aquilo, foi ali mais ali uma camarilha de um grupo do PSD para tentar nas juntas, esta é que é a história verdadeira do Tutti Frutti, e que envolvia várias juntas, daí aparecer aquela Inês Drummond do PS, que hoje é vereadora, mas que na altura era da Junta de Freguesia de Benfica, se não estou em erro, e por isso é que aparece nestas conversas. Mas basicamente isto eram umas negociatas de contratos entre juntas do PSD. Daí a questão de Luís Newton, a questão de Fernando Brancamp, Vasco Morgado, que eram três, o PSD, as pessoas já não se lembram. O PSD naquela altura só tinha quatro juntas de freguesia. Eram estas três, Santo António, Fernando Brancamp e o Luís Newton. E o quarto, não aparece nisto, Ribeiro Rosa, que é o presidente da Junta de Belém. Eram os quatro. Portanto, aqui houve uma negociação, quase aqui uns negócios entre três juntas de freguesia. Do PSD, envolvendo Sérgio Azevedo, que também conheço há muitos anos, e que se perdeu ali um pouco, mas ele é que sabe da sua vida. Mas que era um político de bom talento quando foi presidente da JSD de Lisboa há muitos anos, quando era pai, ano 2000, 2001. E depois sobre outro assunto tenho que dar uma nota que é Ângelo Pereira, que não tem a ver com isto, era vereador agora da Câmara do Carlos Moedas, era por causa de umas viagens que fez à China e não sei o que mais, Uhum. pagas por umas tecnológicas e tal. Ora bem, eu só quero primeiro dar-me esta nota. Ângelo Pereira, com todo o respeito, conheço o Ângelo Pereira desde 2000, quando era miúdo. Uh, Nós temos que comparar quem eram os líderes das distritais do PSD de Lisboa, até chegar agora ao Ângelo Pereira, e vemos que qualquer coisa está mal no aparelho do partido. Reparem quem eram os grandes nomes que foram líderes da distrital do PSD de Lisboa e onde é que chegamos. Segunda nota que eu quero dizer, na altura, foi dito, quando Luís Montenegro escolheu a sua lista de deputados, houve quem chamasse a atenção, eu próprio chamei, e até na televisão, que era um risco colocar Luís Newton, que estava com processo em cima, como candidato a deputado. Exatamente. Veio a provar-se que é um risco. Portanto, agora tem que estar a questão da imunidade parlamentar, suspensão, aquelas grandes conversas, como se fossem uns grandes homens muito corajosos, porque pedem a suspensão de mandato. Olha, era o que faltava. Se ele ficasse lá agarrado àquilo, então é que era corrupto totalmente. As pessoas, isso é uma questão de percepção. As pessoas, olha, este não suspende mandato, está aqui agarrado a isto por causa da imunidade parlamentar.
Portanto, não é nenhum herói suspenderem mandatos. Têm que fazer, essas são as práticas correntes de transparência e eh, de relação com a própria justiça. Agora, por último, para terminar sobre este caso, é aquilo que tu disseste, a questão de escavar. Andou a escavar 9 anos. Mas durante esses 9 anos, o Fernandinho e o Eduardo Cordeiro andaram com esta mancha por cima. Não tinham nada. Aliás, como tu sabes, eram provas, sempre se disse, que eram provas indiretas. Não havia nenhuma escuta, porque isto baseou-se em escutas, não houve nenhuma voz, nem do Eduardo Cordeiro, nem do Fernando Medina. Eram estes cavalheiros a dizer, eu falei com o Medina, eu falei com o Uhum. Eduardo, sabem lá, eu sei lá se há algum galaró que depois diz que fala com o Rui Calafate e nunca falou, só para dizer Exatamente. que me conhece e que tem acesso à televisão e não sei E o de quê. repente ficas envolvido numa Estás a situação ver? sem teres E conhecimento. não chama a atenção, estás a perceber? Sei lá disto. Sei lá, se o gajo diz, olha, falei com o Calafate, o gajo quer alinhar aqui num esquema, tal, tal, tal. E eu sou imune a isso. Aliás, não entro em esquemas, nunca entrei na minha vida. Portanto, imagina o que é isto. E agora volto a dizer aquilo que disse sempre. Duarte Cordeiro explica às pessoas, bem, Duarte Cordeiro vai ser líder do PS no futuro. Pode ser primeiro-ministro, pode ser presidente da Câmara, o que for, vai ser uma grande figura do PS no futuro. E as pessoas que, desde novo, têm ambições de construção de grandes carreiras políticas, a verdade é esta, e que querem fazer mesmo política à séria e não se desviam com casos de corrupção, nunca caem nestes pequenos truques, nestas armadilhas, porque têm a ambição de chegar ao poder. E, portanto, era muito difícil apanhar Eduardo Cordeiro numa coisa destas, tal como também, não te esqueças, ainda está envolvido na questão da Operação Influencer, que me cheira que é exatamente a mesma coisa. Agora, eu aqui em Lisboa disse logo, não meto as mãos no fogo por ninguém, só pelos meus pais e os meus avós já não estão cá, já não estão neste mundo. Agora o resto, eu tinha quase a certeza que nada havia sobre o Duarte Cordeiro nem sobre o Fernando. O resto, há coisas, há suspeitas, há negócios, há viagens, tudo isso há. Agora tem é que se provar e isso é um problema da justiça. Sublinha que demoraram 9 anos neste espetáculo. E, portanto, a justiça tem que ser mais rápida. Entretanto, o Bloco de Esquerda, digamos que há uma crise. Tivemos a demissão de 4 membros da Comissão Política do Bloco de Esquerda, que acusaram este órgão de estar esvaziado nas suas competências. Parece que há aqui vários problemas para resolver por parte, na mão de Mariana Mortágua. Uma das imagens mais risíveis que eu vi esta semana foi de Mariana Mortágua, sorridente, a dizer que estava muito contente com a intervenção do Ministério Público, porque assim podia esclarecer o que é que estava e que havia mentiras. Chama-se isso cinismo. E, portanto, não houve contentamento nenhum com intervenções do Ministério Público, naturalmente, porque fala-se muito que o Chega tem aquele lado, de facto, de intervenções da ética e depois fica mal, como foi o caso com aquele Miguel Arruda. Mas o Bloco de Esquerda é exatamente um partido que às vezes é hipócrita, tantas vezes, a criticar os outros e depois cala-se em momentos certos. Não é só este momento agora destes despedimentos. É o caso do Robles, é o caso do funcionário do partido que andou a promover um referendo sobre o alojamento local, grande combatente contra o alojamento local, e depois também tinha negociatas de alojamento local. Outra coisa que as pessoas já esqueceram, que eu aqui refiro, e não esqueço de referir, ainda não houve uma palavra desta gente toda do Bloco de Esquerda sobre o caso Boaventura Sousa Santos e os seus alegados abusos sexuais sobre as mulheres. Calados. Francisco Louçã já se pronunciou sobre estes grandes assuntos. É que o Francisco Louçã às vezes também parece quase o padroeiro da ética dos bons costumes. Até agora eu não ouvi nenhum comentário sobre o partido. Foi um dos fundadores. É curioso isto. E portanto eu acho que de facto o Bloco de Esquerda, ao contrário do Chega, que isto é curioso. Se foi violento aquilo do Miguel Arruda contra o Chega, foi. O problema é que o Chega André Ventura limpou aquilo rapidamente. Toda a gente percebeu que aquele homem é um larápio e é maluco. Ponto final. Mas está alguma dúvida sobre o assunto? Depois, este fim de semana, até que guardava roupas de criança. E depois usava, hoje, notícia de hoje, usava o Parlamento para Dos os Correios do cortes da Parlamento, não é? roupa, dos Correios do Parlamento, para ser mais barato, usava os Correios do Parlamento para vender roupa. Mas isto é, desculpa, mas é a pergunta que eu faço. Este gajo ainda está lá. Toda a gente diz, mas tem, porque suspendeu o mandato, agora tem uma baixa psiquiátrica e tal. Isto, o Presidente da República, desculpa, o Presidente da Assembleia da República devia estar empenhadíssimo em correr rapidamente este Miguel Arruda do Parlamento. E não está. Devia estar. Não o ouço.
Aquelas coisas sempre tudo se fazer nos regimentos da Assembleia da Agora Marcelo está mais República. recatado, não é, Rui? Marcelo está aqui numa Não, é o fase Zé de Pedro maior Aguiar recato. Branco. Ah, não, sim, sim, Não, sim. não, Certo, eu certo, estou a certo, falar do Zé certo. Pedro. Zé Pedro Ok, certo, eu estou certo, a falar certo. do Zé Pedro Aguiar Também, Branco. Mas olha, mas o Presidente da pronto, República, é noutros tempos, verdade. se calhar já tinha comentado isto. Mas sabes Exatamente, porque é que ele não exatamente. comenta? Mas já agora, mas sabes porque é que o Marcelo não comenta este caso? Que lhe interessa arrastar o Miguel Arruda no Parlamento para prejudicar o Chega. Porque o Marcelo tem há muito tempo uma guerra montada contra o Chega por causa da Dos questão das gêmeas, do caso gêmeas. das gêmeas. E por isso é que o Marcelo está calado. A gente tem que conhecer o Marcelo. E como eu disse, isto aqui, já todos sabem, edição 164, isto é Maquiavel para principiantes. De escorpiões, sebo eu. Ando nisto há muitos anos, conheço os escorpiões todos, e se calhar até tenho um pouco de sangue desses escorpiões. E, portanto, tanguinhas para mim não dá. Os outros otáriozinhos é que vão atrás dessas conversatas de coisa. Agora, isto do Marcelo não dizer nada é por causa disto também. Bom, agora, é isto que eu estava a dizer. O Chega rapidamente se refez, porque as pessoas perceberam que isto é um caso psiquiátrico. Agora, o Bloco de Esquerda está há 2 semanas com isto. Em termos de reputação, foi mais grave para o Bloco de Esquerda este caso dos despedimentos do que o Miguel Arruda para o Chega. A verdade é essa, porque se está a arrastar e vai continuar a arrastar. Entretanto, na Iniciativa Liberal tivemos a convenção que reelegeu Rui Rocha como líder do partido, com 73% dos votos, e o partido já lançou aqui mais um nome para Belém, que será o de Mariana Leitão. Sem dúvida, olha, a convenção da IEL é assim, como se lembra, com toda temos de falar isto claramente, até ao fim de semana praticamente ninguém falou. Aquilo que se fez, até eu tendei a acompanhar as coisas e tal, para ver o que é que se passava, foi mais engraçado os debates e não sei o que mais, e muitas ações de uma coisa que é o Conselho Nacional, onde o Bernardo Blanco era candidato, porque saiu da direção da Iniciativa Liberal e, portanto, ganhou claramente. Aquilo era, havia 4 ou 5 listas, houve algumas listas que levaram verdadeiras sovas, mas armados ao pingarelho gostam muito de aparecer, Até havia a a lista tentar M aparecer, com uma sim. motosserra e Havia tudo. um com uma motosserra, havia um que apareceu com uma motosserra, outros andaram a falar afuera, portanto estamos num congresso português, gritou-se várias vezes afuera como o Javier Milei, cada vez mais neste momento a Iniciativa Liberal está refém, o próprio Bernardo Blanco, um dia deste será líder da Iniciativa Liberal, que é um rapaz que eu pareço bastante, mas qualquer dia está completamente refém dos slogans e da conversa do Javier Milei, não sei se será bom para a Iniciativa Liberal. Os resultados económicos na Argentina estão a ser bons, a verdade é esta, mas há certas loucuras e bizarrias que, de facto, eu não sou grande apreciador. Agora que os resultados têm havido muitos pobres, tem, mas em termos daquilo que se propôs Javier Milei a cortar na Argentina, está a cortar. Portanto, a tal motosserra, agora torna-se ridículo cá em Portugal aparecer um cavalheiro como uma motosserra, tal como outros, que alguns têm alguma ânsia de protagonismo que não têm nas suas vidas privadas, nem pessoais, nem profissionais, e que querem aproveitar-se dos partidos para aparecer e depois levam sovas totais. Mas o que é importante da convenção foi, de facto, o reforço do Rui Rocha, e, portanto, foi sufragado com uma enorme maioria comparado com a última eleição, que tinha ganho tac a tac com a Carla Castro, como se lembram. Mas, sobretudo, eu saliento a excelente escolha da Mariana Leitão para candidata a Presidente da República. E saliento a Mariana Leitão por um motivo que é, por vários, 2 ou 3 motivos que são fáceis de compreender por vocês. Reparem, é mulher. Qual dos outros candidatos até agora que está no terreno é mulher? Nenhum. Só homens. Portanto, do lado das mulheres tem esse lado, pelo menos, de alguma cumplicidade. Segundo, por ser mulher também, vai ter boa mídia. Terceiro, a Mariana Leitão, para lá destes dados, tem competência política, é muito aguerrida, tem sido uma ascensão fantástica na iniciativa liberal, é uma boa líder parlamentar. Portanto, no futuro, naturalmente, as grandes figuras da iniciativa liberal serão a Mariana Leitão e o Bernardo Blanco. E, portanto, a Mariana Leitão vai fazer um discurso liberal interessante, face a outros que, como todos nós sabemos, as eleições presidenciais são um desfile de Miss Universo. Tais coisas que Augusto Santos Silva dizia que era banalidades, do António José Seguro, todos eles vão dizer banalidades. Agora, ela vai fazer um discurso liberal. É também uma candidata de agenda, como eu disse, de André Ventura. Vai ter que pôr a agenda liberal sempre na discussão e não cair nos outros temas. Agora, acho que é uma boa escolha, por lado de ser mulher,
ter competência, garra, agressividade e, portanto, nesse caso, vai ser boa para debates. E esta quinta-feira vamos ter a apresentação da candidatura presidencial de Marcos Mendes, que traz Que, por acaso, naturalmente. deixa-me só Sim, dizer, sim, queres dar uma nota? só uma nota, ontem era terça-feira, ele vai apresentar em Faf, num auditório que tem o nome do pai. Faf é a terra dele, portanto vai seguir as pisadas de Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. Também foi aos Quando foi seus... a Celurico de Basto, não é? A Celurico da Beira. Celurico Da Beira, da Beira. da Peço Beira. desculpa. Da Beira. Peço desculpa pela És a imprecisão. Beira, Celurico de Basto. Olha que agora estás-me agora a entalar. Celurico de Basto ou Celurico da Beira? Olha, desculpem lá, depois vocês Já, veem e já dizem assim, Rui vemos. Calafate errou. Já Rui confirmamos. Calafate tem dúvida, Rui Calafate tem dúvidas. Epá, por acaso agora, Celurico de Basto é... Olha que é Celurico de Basto, talvez. Mas enfim, bem, depois vocês confirmam. Depois dizem que eu enganei, que é para não dizerem que eu acerto sempre. Também fica giro. Mas deixa-me dizer só que ainda ontem, terça-feira, deixa-me só explicar isto às pessoas que Uhum. não têm tanta esta noção. Quando tu fazes uma apresentação fora dos grandes palcos, portanto, FAF, e portanto com o candidato a Presidente da República que tem notoriedade, vai ser naturalmente, vai ter enorme cobertura mediática. Ora bem, quando tu fazes em FAF, para explicar às pessoas, tem que se fazer uma convocatória, mais ou menos. E, portanto, ontem ainda não estava em nota de agenda a hora a que Luís Marcos Mendes, pelo menos à tarde, agora e às 3 da tarde, eu depois à tarde não acompanhei, tenho estado doente, por isso depois fechei-me, mas até às 3 da tarde ainda não havia conhecimento, pelo menos da CNN de manhã não tinha, os outros também não, e eu falei com a diretora-geral da CNN, editora-geral, desculpa, com a Paula, e ela ainda não sabia o horário para FAF. Ora, qual é que é o problema do amadorismo disto? Claro que em 2 dias tudo se resolve. Mas quer dizer, já foi tudo anunciado que é em FAF. Não há nenhuma surpresa. Bastava meter lá a hora. Porquê? Porque as televisões, sobretudo as televisões, e tu compreendes isso, têm que fazer pelo menos uma visita técnica para ver as Claro, condições do auditório. exatamente, Porque às vezes exatamente. pode não ter condições. Tem questão de iluminação, etc. Portanto, quando se uma pessoa se lança, isto é uma pequena lição para todos, quando aquilo que me estão a ouvir sejam políticos, é quando tomam uma decisão, pensem com antecedência, desde, olha, uma coisa que eu vou chamar a atenção, ou é a apresentação sentada, que não costuma ser, mas o púlpito tem que ser à dimensão do Luís Marcos Mendes. É mais baixo. Portanto, todos os pequenos pormenores, iluminação, o que lá está por trás, querem dar um exemplo, quando Cavaco Silva avançou para Belém, escolhe o CCB, porque foi obra montada por ele na altura que foi primeiro-ministro, e mete com umas bandeiras de Portugal por trás, uma boa iluminação, uma coisa sozinha em palco, etc. Portanto, as coisas tecnicamente têm que ser bem preparadas, não é só o discurso. As pessoas acham, não, isto é importante o discurso. Não, meus O amigos. contexto é muito importante. Contexto, iluminação, a parte técnica, a Tudo conta. roupa, a gravata, a semiótica da questão, tudo o que interessa. E, portanto, só para chamar a atenção que 2 dias antes da apresentação, Luís Marcos Mendes ainda não tinha decidido a hora aqui a apresentar em FAF a sua candidatura e as televisões precisam de trabalhar. Se querem, se querem dar cobertura, naturalmente. E vamos ver se o lema é com FAF ninguém fanf, como dizem as suas gentes. Sim, sim. Enfim, Olha, vamos. os nossos ouvintes lá terão a oportunidade para Sim, confirmar se isto é mesmo assim ou não. sim. Rui, vamos Olha, passar vou aqui para despachar os. isto Sim, aqui, muito sim. rápido. Vamos passar para os Estou temas reparado. Isto é internacionais. muito rápido, já vamos com 20 minutos. É assim, vou começar pelo último tema. 5 anos de Brexit, agora cada vez se fala mais do Brit Turn, porque há cada vez um movimento das pessoas voltarem à União Europeia, toda a gente agora já percebeu que foi um erro. Para a Grã-Bretanha não ganhou rigorosamente nada na saída da União Europeia, é um erro, e para lá disso, como tu te lembras, com a saída com o Brexit, a partir de lá vê quantos primeiros ministros é que passaram pelo poder. Sem E, dúvida. portanto, neste momento, em termos do que era uma catástrofe, foi de facto uma catástrofe para o UK, a saída da Europa. Depois, um dos temas que era mais importante, e que nós falámos ainda, aflorámos na semana passada, a tal projeto da lei de asilo da CDU, portanto, que Uhum. encostava à direita e Na Alemanha. exato, e violava aquele pacto da AfD, de uma lei no Parlamento para ser aprovada, evitar sempre ter a aprovação da AfD, ela foi chumbada. E, portanto, é um sinal, apesar de nas sondagens, por acaso ainda ontem o Nuno Rogério mostrava isso, outra vez fez as sondagens dos principais jornais, e que é importante. Portanto, tu tens muito certo a CDU 29-30, mas em segundo lugar a AfD 22, 20-22. E o SPD 16-17, que é o do atual chanceler Olaf Scholz. Portanto, eu julgo que a CDU vai ser uma vitória e acho que depois
vamos ver qual é a reação da direita, vou dizer direita europeia e mundial, a uma vitória do Merz, do Friedrich Merz. Vamos ver se Trump vai dar também a mão a Merz, como está a dar a Giorgia Meloni. É uma das grandes dúvidas para o futuro. Depois, face ainda aquele DeepSeek que falámos já também na altura, esta é uma notícia do El Mundo. A China afina a carreira tecnológica para ser líder mundial de inteligência artificial em 2030. Portanto, é aqui uma das batalhas, a parte tecnológica e de inteligência artificial. Como te lembras, na semana passada contei que o Trump investiu 500 mil milhões para desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, esta vai ser uma das batalhas, sendo que, passando ao tema essencial, esta semana foi marcada exatamente por As esta guerra tarifas. comercial. As tarifas comerciais, depois houve aquele adiamento com o Canadá, com o México, Canadá, México a reagirem, a Europa, como aqueles, ainda na semana passada aqui gozei, Olaf Scholz e Macron a fazerem grande confronto, como se tivessem algum peso contra o Trump, e de facto este é o objetivo de Donald Trump. Depois repara na parte até comercial do resto. Ucrânia, ó meus amigos, vocês pagam armamento com metais preciosos. Não há nada sem pagar. Trump não vai pôr nada sem pagar. Essa sempre foi a questão da NATO, a mesma coisa. O que é que ele disse? A NATO tem que subir os orçamentos de defesa e pede 5%. Não quer pagar se ele a pagar a NATO. E é isto que ele quer, para quê? Para poupar dinheiro, para dizer que nós estamos a poupar, a América em primeiro lugar, defender os americanos. Isto foi sempre a base dele. Portanto, se alguém ainda estava, se alguém ainda estava desconfiado, se alguém ainda não tinha percebido isso, é um papal. Portanto, não, é esta que vai ser a linha dele. Agora vamos ver como é que vai ser. Eu julgo que para a América não vai correr mal. Aliás, lembras-te na semana passada até falei de papéis de bolsa. E portanto Exatamente. até me mandou um ouvinte aqui do Maquiavel para principiantes, mandou-me via Messenger a dar-me crédito naquilo que eu disse, portanto, da capitalização bolsista que se prevê da Nvidia para 2026. Uhum. Portanto, em vez de se assustarem e a correrem vender, porque correu mal naquela semana, foi aquilo que eu disse, foi a arma que eu disse, Paciência. paciência. Pois. Exatamente. E, portanto, aí está, e queria agradecer ao ouvinte Maquiavel para principiantes que me enviou pelo Messenger essa dada. Aliás, agradeço a todos os que me vão mandando coisas. E, portanto, e queria salientar, agora que vamos passar para as sugestões da semana, Uhum. mais uma vez agradecer, e isto foi vários, tive muito, e muitos mesmo, mas já há algum tempo. Eu tinha muitos dos ouvintes fiéis de Maquiavel para principiantes que, por causa das minhas sugestões, já me tinham pedido para haver até um destaque no Jornal Económico, no site do Jornal Económico, como vocês têm, com as minhas sugestões. E, portanto, eu quero agradecer muito ao Zé Carlos e depois também à direção atual do André Macedo. Aliás, era para almoçar com ele, olha, ficam a saber. Estamos a gravar quarta-feira, mas eu estou doente, hoje era para almoçar com o André Macedo, que é o diretor do Jornal Económico, não posso. Ontem também tinha um almoço importante, não pude. Epá, isto se está doente é uma chatice. É bom porque depois vamos vendo séries, aliás, para começar nas sugestões, posso-vos Exato, dizer que ontem à tarde estava a vais ver, tendo mais vou sugestões. começar já, estava no quarto, estava a ver o quarto, porque agora deram três de rajada, e ontem, agora é só às terças-feiras. O quarto episódio do Paradise é brutal. O quarto é brutal. O primeiro é uma que tu já chegaste a ver, certo? Devias ver. Já. Está Confirma, incrível. Está confirmas o que eu incrível. disse ou não? Confirmas o que eu disse ou não? É absolutamente impressionante Mas, aquele pois, final do do primeiro primeiro episódio. episódio, Sim. é genial, aquelas coisas mais. Aliás, o criador, para quem não sabe, o criador do Paradise que está na Disney Plus é o criador do This Is Us, que é uma grande série. E portanto é outra vez uma grande série. O quarto episódio é bruto. Tu ainda não viste, não? Ainda não, ainda não. Então, só para te aquecer, o quarto episódio parece uma coisa. Tu és o título. O título é o. Como se lembra. Não, não posso dizer, porque eu assim depois digo como é que acaba o terceiro. Mas tem a ver com o terceiro episódio, tem a ver com uma pessoa, com uma personagem amiga do principal. E o episódio parece que é só sobre ele. Epá, aquilo é brutal. O episódio é brutal. Agora vamos a mais sugestões. Bem, chama aqui a atenção de uma coisa que é, tem havido um programa que se chama Os Mestres Japoneses Desconhecidos. Portanto, para lá dos três grandes génios que eu adoro, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi e Yasujiro Ozu, e portanto, para quem me está a ouvir, se não conhecem estes grandes realizadores, desculpem dizer, não sabem nada de cinema. Portanto, têm que, se não conhecem, comecem a descobrir. Ver uns Sete Samurais,
Yojimbo no Kurosawa, A Viagem a Tóquio do Ozu, a- o- Os Amantes Crucificados, Os Contos da Lua Vaga, os dois do Kenji Mizoguchi. Quando perceberem isso, percebem porque é que depois têm bom gosto e sabem a diferença do que é uma boa série de uma porcaria. Porque às vezes aparecem pessoas a dizer: gosto muito da série X, a série é uma porcaria. Eu não gosto é de ofender as pessoas para dizer que a série é uma porcaria. Não se pode comparar uma série qualquer da AXN, lá de uma investigação criminal, não sei o quê, com uma série grande. Portanto, isto é uma grande série, portanto, não é. Ponto final. Pode ser muito vista nos Estados Unidos, que são essas séries da AXN, mas não é uma grande série. É uma série de entretenimento, bom, quem gosta de ver. Agora não perco tempo com isso. E, portanto, estes são os 3 novos filmes, que é A Imagem de uma Mãe, o Yoko, a Delinquente, e o Ruída até ao Osso. 3 filmes japoneses, 3 novos mestres, que estão desconhecidos, e, portanto, sugiro. Depois, recomendo os seguintes séries e documentários. Na Netflix, acabei de ver também ontem os 4 episódios que eu recomendo sinceramente. Está incrível esse documentário. Já viste também? Já Do viste? O.J. Simpson. É isso que eu ia citar. O do O.J. Simpson eu recomendo que vocês vejam, porque há uma série, como sabem, do American Crime Story, criada pelo Ryan Murphy sobre o crime do O.J. Simpson. Agora, isto é sobre. Vão ouvir os polícias da altura, os advogados da altura, as famílias, e, portanto, para ver a evolução e como foram os erros na montagem daquilo que são completamente evidentes. Os erros dos advogados em tribunal e depois a parte criminal, e como todos sabem, não estou aqui a revelar nada, o O.J. Simpson é ilibado, toda a gente sabe, é uma história, toda a gente sabe, foi uma vergonha. Porquê? Porque meteram a questão racial em cima da verdade dos factos. E que depois, na questão, há um novo processo civil e aí, ao contrário, é repetida. Porque é tão evidente, desculpem a coisa, eu vou dizer isto, é tão evidente que o O.J. Simpson matou aquelas 2 seres humanos, a mulher e o rapaz que trabalhava foi devolver No a casa, restaurante. porque aquela conversa andaram a dizer que era o amante. O rapaz era o empregado do restaurante que foi devolver os óculos da Estava no mãe sítio da errado, à hora Nicole. errada. Estava na hora errada porque foi devolver os óculos que tinham sido esquecidos na pizzaria, ou o que é que foi onde ela teve a almoçar ou a jantar, onde teve a jantar. Portanto, é tão bizarro aquilo que vocês vão divertir, porque não tem, a história não é nova, mas está tão bem Mas está muito contada bem contado, aquilo, muito bem contado. bem contada, Absolutamente tudo o que é frenético, mas novo, com os detalhes aquele todos. frenético, todos os detalhes, a perseguição, aquela história da perseguição do tipo no carro, aquele carro branco, aquilo é A multidão a magistral. perseguir o carro. A multidão, os gajos, Fantástico. as autoestradas a pararem para as pessoas nos viadutos estarem a ver a perseguição. Epá, aquilo é magistral, este documentário. Depois, uma série divertida, que é a segunda temporada, mas eu recomendo os livrinhos todos dele, os livros do Javier Castilho, A Menina da Neve, A Menina de Neve. Eu já os li todos em espanhol, que acho que só está um ou dois editados em Portugal. E, portanto, esta é a segunda temporada da Menina de Neve, é bem feita em espanhol. Eu não sou grande adepto de séries espanholas, mas esta está bem feita. E depois deixo como grande comentário desculpa, o Menina de Neve e o O.J. Simpson na Netflix, esqueci-me de dizer. Este que eu vou dizer está na Max, na HBO Max, que é a história do Olof Palme, e como sabem, ainda ninguém sabe quem matou o Olof Palme, passado estes anos todos. Primeiro-ministro sueco, figura fundamental da social-democracia europeia, grande amigo de Mário Soares, e que faz é um documentário soberbo, também recomendo, até porque conta a história do próprio Olof Palme, não é só uma questão de criminal, é a sua influência também, é um excelente documentário com uma nota que ainda vos vai estimular mais. É que é baseado, foi uma coisa que até à hora da sua morte deu cabo da cabeça ao Stieg Larsson, o criador da saga Millennium. Portanto, isto é tudo baseado na documentação do Stieg Larsson. Portanto, é muito interessante. 2 livros para vós. Este momento, mais um do Richard J. Evans, que tem a ver com Hitler e o nazismo. Hitler, Os Rostos do Terceiro Reich, das edições 70, mas, sobretudo, este que estou a ler, é um livro sublime, de Cavalo de Ferro. O autor chama-se Dino Baldi. O título do livro é Mortes Fabulosas dos Antigos. Portanto, sobre a morte do Sócrates, do Cícero, portanto, como é que morreram, como é que foi, isto é fabuloso este livro.
Portanto, recomendo vivamente a todos os amigos, só ficam com estes 2 livros, porque eu, infelizmente, este fim de semana, por causa de estar doente, pá, e no sábado estava com febre, quando se está com febre já sabem que os olhos ficam cansados e ficam a ferver. É Portanto, não verdade. estava a conseguir ler, confesso-vos. Força. Agora, a Rui, pergunta da fechamos com a semana. pergunta da semana. Essa pergunta da semana é só o seguinte: eu acho que nós vivemos no século XXI e, portanto, a polícia, nós compreendemos, eu compreendo e acho que todos os ouvintes compreendem, que às vezes as pessoas tentam salvar a pele depois de fazerem porcaria. Agora, vamos ter clarinhos. O polícia arguido na morte do Odair Muniz, e também quero deixar uma pequena dúvida, que é a segunda pergunta, mas está associada já agora, o que é feito dos senhores que queimaram o autocarro, dos senhores que deixaram o motorista da Carris completamente com marcas para toda a vida, o que é feito? Há novidades? Há alguma novidade? Estão presos? Quem são? Há novidades? Não há, não. Eu continuo sem saber. Não sei se souberem, se tiver alguma informação, depois mandem-me, que é para eu depois na próxima semana dizer alguma coisa. Mas, estou a fazer uma pergunta de retórica, como é óbvio. Uhum. Mas, no caso do Odair, repara nisto, a polícia tem que ter algum cuidado, porque exatamente para evitar qualquer problema até da própria percepção. Portanto, o polícia arguido, no caso Odair, deu 3 versões do que aconteceu. E falou a colegas que foi ameaçado com faca. Só que câmaras, testemunhas e colega, nenhum refere nenhuma faca. Portanto, eu compreendo que o homem, ele deve ter corrido mal, correu muito mal porque isso correu de certeza porque perdeu-se uma vida humana, mas deve ter corrido mal para ele e, portanto, tentam salvar a pele e tentam arranjar uma justificação. Ah, parece, isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer e aí está mais uma lição que é transparência sempre e mais vale falar sempre a verdade, porque como já sabem, como os portugueses dizem, mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Exatamente. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Está fechado o manual desta semana.